O Almoçando com a Six desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros contou com a presença da presidente da Federasul, a Simone Leite, que veio a Farroupilha falar sobre o momento econômico, político, enfim, a situação que o Brasil atravessa. Hoje os cidadãos estão muito preocupados com o momento e também com o futuro da nossa nação. Presidente, que panorama se pode traçar para o momento em que o Brasil está atravessando e vivendo? Leandro, uma satisfação poder estar conversando com vocês. De fato, a gente vive uma grande crise ética, uma crise moral, uma crise política, que tem o pior reflexo, que é uma crise econômica, na qual todos nós estamos sendo vítimas. E se nós somos parte do problema, nós também precisamos ser parte da solução. E é isso que a gente vem aqui para Farroupilha deixar como recado para os nossos empreendedores, para a classe produtiva, que é justamente que o nosso silêncio e a nossa omissão causaram a maior crise que o Brasil já viveu. Chegou a hora de nós tomarmos as rédeas desse novo momento. A gente precisa sair de trás da mesa, a gente precisa sair de trás do balcão, nós precisamos nos unir, nos integrar e ocupar espaços de decisão para que nós tenhamos um futuro melhor aqui no Rio Grande do Sul, na própria região da Serra e no Brasil também. Então a gente percebe que hoje a classe política ela está muito desacreditada, mas o nosso papel tem sido apenas de ir para as urnas e votar. Nós precisamos fazer algo a mais, nós precisamos escolher bem os nossos representantes, tanto no âmbito político quanto também no âmbito das entidades de classe, dos clubes de serviço e mais do que isso, nós mesmos temos que ocupar esse espaço de decisão onde nós podemos influenciar nas atividades, nos projetos, naquilo que são apresentados para a sociedade, para que o resultado seja diferente desse que nós estamos vivendo. Somente o protagonismo da classe produtiva será capaz de tirar o Brasil da lama em que ele se encontra? Eu acredito que existem boas pessoas em todos os lugares, mas também existem pessoas que não estão bem intencionadas, que não têm a base de valores da classe produtiva. Então o que nós precisamos justamente é poder separar. Não adianta nós colocarmos todos dentro do mesmo saco e dizer que todos os políticos não prestam ou que todos os empresários são corruptos, porque se a gente está vivendo esse momento de corrupção no nosso país, a gente tem o corrupto e a gente tem o corruptor. Eu acredito sim que o empreendedor, justamente pelo seu potencial, pelas suas características, ele tem atitude, ele tem iniciativa, porque empreender hoje no Brasil é muito difícil. Eu brinco dizendo que se o Bill Gates tivesse iniciado a sua empresa no Brasil, ele não seria o que ele é. Então nós temos atitude, nós temos iniciativa e mais do que isso, nós temos coragem. E nós sabemos fazer. Então é por isso que eu defendo muito a nossa participação em todos os espaços de decisão e principalmente nós temos a bagagem e a experiência daqueles que fazem. Presidente, em termos de Federasul também, qual é o panorama, o termômetro da classe empresarial gaúcha, a indústria, o comércio, o setor de serviços? A crise parou de piorar, paramos de cair? E que estágio nós estamos no momento? Como é que se diz? Parou a pioria, né? A gente vive hoje no estado do Rio Grande do Sul uma situação um pouquinho atípica em função do agronegócio. Nós tivemos uma safra muito importante, né, com bons resultados. Isso no interior tem um reflexo muito positivo. A crise ela não está tão acentuada no que diz respeito ao comércio, aos serviços e à própria indústria no interior voltadas para o agronegócio, mas a nossa região metropolitana e a própria região da Serra, né, a questão da indústria, do comércio e dos serviços tem hoje sentido muito mais a crise justamente pelo seu tamanho. Né? A gente percebe que essa crise da segurança pública ela tem interferido muito nos negócios na nossa região metropolitana e nas grandes cidades de forma geral, Santa Maria, Pelotas, Caxias, enfim, onde as pessoas não estão mais consumindo nas ruas, elas estão indo mais para shopping center ou elas deixam de sair à noite para bares, restaurantes, enfim. Então a gente está vendo esse fenômeno também na região metropolitana, nos grandes centros. Então são situações atípicas, mas a gente acredita que a partir das reformas que estão sendo apresentadas e aprovadas em Brasília, nós vamos ter uma reação já este ano e 2018, então, muito mais promissor. Ontem nós acompanhávamos com um grupo de economistas que a curva do desemprego ela tende agora a inverter e a partir de 2018 nós já vamos cair para apenas 11 milhões de desempregados, já é um número, hoje estamos em 14, então há uma boa expectativa
expectativa, mas a gente sempre tem muita cautela. Por quê? Porque são muitos os fatores políticos que podem influenciar e que estão influenciando na economia. As reformas precisam acontecer. A reforma da Previdência está sendo muito aguardada por investidores externos, porque nós precisamos ter o equilíbrio da conta pública, o ajuste fiscal, e isso vai se dar a partir também da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, como está? É a melhor reforma para a Previdência do Brasil? Qual é o teu posicionamento sobre ela? Bom, a questão da reforma da Previdência, ela é sempre um ponto de conflito quando a gente percebe o seguinte, nós não gostaríamos que essa reforma tivesse que ser implementada desta forma. Da forma que ela foi apresentada, né, no seu texto original, ela não tem o meu apoio. Mas o nosso sonho é que todos os brasileiros pudessem se aposentar como os juízes se aposentam. Só que alguém vai precisar pagar essa conta. E a gente percebe que nós precisamos gerar a riqueza para chegar a um ponto de equilíbrio para que nenhum brasileiro fique sem receber aquilo que lhe é de direito, que é a sua aposentadoria. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior, mas também nós temos menos pessoas contribuindo com a Previdência. E essa conta precisa fechar. Contra fatos e dados não tem muitos argumentos. Então, aquilo que é o ideal nem sempre é o possível. Então, que a gente faça uma reforma que tenha menos prejuízos, mas o sacrifício ele será necessário por parte da população. Depois da reforma da Previdência, da mini-reforma trabalhista, falta o governo desengavetar a reforma tributária e, sobretudo, a política? A reforma política, para mim, é a mãe de todas as reformas. Nós só vamos conseguir ter um país que tenha números, que seja mais positivo e que venha para um patamar de país desenvolvido, país de primeiro mundo, se nós tivermos uma reforma política, porque ela é a base de tudo. Com relação à reforma tributária, eu penso que hoje nós não podemos abrir mão, hoje o governo não vai abrir mão da arrecadação. O que se apresenta como uma possibilidade de reforma tributária, na realidade, é apenas uma simplificação, porque o que nós desejamos é que a carga tributária ela diminua, e isso nesse momento não será possível. Simone, obrigado pela entrevista à nossa TV Cidade, sempre muito bem-vinda à Farroupilha. Muito obrigada, eu que agradeço o carinho de todos e sempre à disposição, é uma alegria poder para mim estar aqui em Farroupilha. Obrigado. Presidente da Federação, Simone Leite, nosso destaque aqui na programação da TV Cidade. Para a TV Cidade, repórter Leandro Adamati.